Quais são as competências específicas de história de acordo com a BNCC? E a história tem competências específicas? Tem dúvidas sobre esse tema? Tem dúvidas sobre essas competências? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te explicar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as competências específicas de história, onde você vai conseguir entender competência por competência, entender também aquele processo de contextualização e assim aplicar no seu plano de aula e principalmente colocar em prática em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido a deixar o seu like e a também deixar nos comentários todas as suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, para que assim a gente possa efetivar a nossa troca pedagógica. Beleza? Então vem comigo! Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico dando continuidade aos nossos estudos sobre as competências da BNCC. Hoje falando sobre a competência específica do componente curricular História. Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Lembrando que nós estamos fazendo competência por competência, área por área e componente curricular por componente curricular. Lembrando que componente curricular e disciplina é a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá dar continuidade. É muito importante que você tenha claro os conceitos de habilidade, de competência e como nós iremos trabalhar essa competência em sala de aula para que a gente possa alcançar a formação integral que tanto a BNCC preza. E lembrando que para cada assunto, para cada conceito, aqui na descrição desse vídeo tem a aula específica, onde você vai se aprofundar, entender essa formação, entender essas informações e assim conseguir conectar e fazer as conexões entre elas. Lembrando que a habilidade é a capacidade de resolver um dado problema. Competência é a habilidade de resolver um problema normalmente mais complexo, no entanto, com a utilização de mais de uma, duas ou três habilidades. Enquanto que a habilidade é a capacidade de resolver um dado problema, competência é a capacidade de utilizar várias habilidades na solução de um problema, sendo que a resolução desse problema requer várias habilidades. Mas como é que eu vou trabalhar competência em sala de aula? Primeiro que não se trabalha competência em sala de aula. Se trabalha com atividades e conteúdos que, de forma indireta e direta, irão desenvolver essas competências que são estabelecidas pela BNCC a fim de favorecer, contribuir com a formação integral dos nossos alunos. Mas o que é uma formação integral? Quando a gente vem falar do processo de escolarização, que é o letramento, a alfabetização, leitura, interpretação de textos, conhecimentos da história, da geografia, cultura corporal de movimento, expressão, letramento científico, nós falamos de informações científicas, onde o aluno vai se tornar uma pessoa integralmente mais completa. Isso a nível de escolarização, de intelectual. Quando a gente vem falar de formação integral, essa informação ultrapassa esse meio científico, tornando os nossos alunos pessoas mais humanas, desenvolvendo a capacidade de serem cidadãos ativos, proativos, com colaboração, trabalho em equipe, coletividade e assim desenvolver a cultura, preservar a cultura da paz em nossa sociedade. E para cada atividade que eu vou propor em sala de aula, cada conhecimento que eu vou propor em sala de aula, a gente vai desenvolver, a gente vai favorecer um ambiente para desenvolver essas habilidades. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou escolher essa competência? Como é que eu vou utilizar essa competência para desenvolver esse dado conhecimento? Lembre-se sempre o seguinte: é a partir do conhecimento e do conteúdo que eu vou trabalhar em sala de aula que eu vou escolher a competência. Se na minha aula nós iremos falar sobre conhecimentos argumentativos, eu vou procurar lá nas habilidades alguma coisa que faça referência à argumentação, que se eu não me engano é a habilidade número 7. Se eu vou utilizar a tecnologia, eu vou utilizar a competência de número 5. E assim eu vou fazendo essa variação. Vou falar sobre o conhecimento, vou falar sobre cultura, vou falar sobre respeito, vou falar sobre valores éticos, democráticos, onde a gente vai falar sobre a inclusão, e assim a gente vai fazendo essa variação. Independente do componente curricular, todas as competências gerais devem ser desenvolvidas nas nossas aulas. Lembrando que nós temos as competências gerais, temos as competências por área e temos as competências por componente curricular. Por exemplo, se você é da disciplina de ciências ou se você é um pedagogo, você vai ter que desenvolver 3 habilidades diferentes.
no caso, competência geral, que é as competências gerais da BNCC que a gente já fez uma videoaula aqui. Competências diárias, no caso da área de ciências, a competência diária e a competência específica são as mesmas, então você vai desenvolver duas competências. Agora, por exemplo, quem é da disciplina, quando você for lecionar a disciplina de geografia, caso você seja professor de geografia ou pedagogo, você vai ter que desenvolver as competências gerais, as competências das áreas humanas e as competências geográficas, que é do componente de geografia. Então são 3 competências diferentes, tá certo? Desconsidera todos os sons do fundo aqui, que possa parecer alguma reforma, alguma gritaria. Então desconsidera, foca na minha voz, para que a gente possa aprender e assim aproveitar esse momento pedagógico. Entendendo toda essa contextualização acerca da competência, vamos abrir o documento norteador de toda a educação básica, que é a Base Nacional Comum Curricular. E o que é a Base Nacional Comum Curricular? É o documento obrigatório norteador de toda a educação básica. Então nós vemos aqui no Google, colocamos BNCC, vamos abrir aqui o site Base Nacional Comum Curricular do MEC. A gente clica, quando a gente clicar, a gente vai abrir esse site, essa janela. Chegou aqui nesse ícone do meu, a gente vai clicar BNCC em PDF, clicou, vai abrir essa página. Clicou nessa página, você vem aqui nesse ícone, onde você vai fazer o download do documento. E onde é que você vai encontrar esse documento no seu computador? Lá na página de downloads. Fez todo esse processo, nós vamos iniciar na página 397. Lembrando que aqui no canal, a gente já fez um processo introdutório do componente curricular História, onde a gente montou o nosso plano de aula passo a passo. A gente pegou essas informações, colocou no nosso plano de aula e colocou o nosso plano de aula em prática. Inclusive, se você quiser aprender a fazer um plano de aula de História, é só você vir na descrição desse vídeo. Então a gente vai dar continuidade hoje falando sobre as competências do componente curricular História. Estamos na página 402, onde a gente vai iniciar a nossa leitura. E é muito importante que, caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para que eu possa responder você. Ou se você quer agregar novas informações aqui ao nosso conhecimento, pode deixar nos comentários também, que vai ser um enorme prazer saudar as suas informações. Belezinha? Então vamos lá. Competências específicas de História para o ensino fundamental. A primeira competência faz referência a compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo, em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. A gente descobriu no componente curricular de História que a ação de investigar o tempo, né? Ciências humanas, história, tempo, geografia, espaço, a gente percebeu que para a gente analisar o tempo, a informação que a gente descobriu com o tempo, a informação do passado, nós precisamos seguir um passo a passo que é muito importante. O primeiro passo a passo é o seguinte: identificar a informação a partir do pensamento do autor. Porque toda a informação que nós temos hoje foi dada de um determinado autor, foi escrita de um determinado autor. Então a gente vai pegar aquela informação, analisar aquela informação segundo o pensamento do autor, a fim de entender o seu ponto de vista, a fim de entender aquele conhecimento. Depois que a gente realiza esse processo, que é o passo 2, a gente vai confrontar esse pensamento com as verdades que nós temos hoje, porque esse pensamento pode ter sido alterado com o decorrer dos anos. E no passo 3 a gente vai confrontar essas informações a fim de alcançar aquela verdade. Seja essa verdade por um momento absoluta ou momentânea. E assim vai acontecendo. É o processo histórico comum e supernatural que existe dentro da história. Então nós iremos analisar o passado para tentar prever, identificar o que vai acontecer no presente e, se caso se repita uma dada situação ou uma dada informação, tentar encontrar, tentar identificar o que pode acontecer no futuro. Não somos aqui nenhum vidente, ou temos os poderes dos X-Men, ou então algum personagem da Marvel. Mas através da análise histórica, a gente vai fazer essa trajetória, identificar essas informações. Somos a sociedade de hoje, resultante das decisões tomadas do passado. E seremos a sociedade do futuro, resultantes das decisões tomadas hoje. Então são as decisões que vão alterar ou modificar a sociedade, ou a influência dos governantes sobre essa mesma sociedade. Beleza? Então a competência número 1 fala:
Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processo. Acontecimentos históricos. É muito importante a gente analisar a história a ponto de tentar identificar e não reviver a história. Às vezes a gente se prende muito aos conhecimentos históricos porque alguns historiadores, alguns profissionais tentam reviver conhecimentos da história. Passou. Foi um acontecimento histórico. Passou. O nosso alvo é refletir sobre aquele acontecimento e se é algo maléfico, não repetir. Algo benéfico, vamos ampliar, porque se é benéfico, ampliação. Se é maléfico, a gente vai fazer uma restrição. Então a gente precisamos ter essa cautela sobre os acontecimentos históricos. Hoje nós iremos falar sobre as relações de poder e processos e mecanismos de transformação, porque o poder, seja ele um poder governamental ou de líderes, ele vai causar uma transformação em um dado povo e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Será que os acontecimentos históricos foram resultantes para que a sociedade de hoje fosse da forma que ela é? E será que esses acontecimentos históricos influenciaram na política, influenciaram na economia e na cultura? Então a gente vai fazer essas linkagens e intervindo em sala de aula ao longo do tempo, entendendo como era, como passou a ser e como provavelmente será a partir dessa análise desses acontecimentos. E em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Então nós não vamos apenas analisar, mas nós vamos se posicionar sobre aquela informação, qual foram os pontos positivos, os negativos, o que deveria ser feito, o que causou aquela situação, para que a gente possa intervir no nosso mundo contemporâneo e não cometer os mesmos erros. É por isso que nós estudamos a história. Competência número 2 fala: compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas da organização cronológica, como eu expliquei para você. Analisar o passado de acordo com o pensamento do passado para confrontar com o pensamento que nós temos hoje, a fim de encontrar a verdade e descobrir se aquela informação para aquele tempo era verdadeira ou não, poderia ser utilizada ou não, se podemos utilizar ela ou não, ou qual seria a melhor informação, a melhor verdade a ser encorajada e praticada. Então é essa linkagem que eu acabei de explicar para vocês, o que traz o comando na competência de número 2. Então nós vamos compreender essa historicidade para a gente analisar tempo e espaço, esses processos de transformação da nossa sociedade, a industrialização, o processo de novos empregos, os youtubers e tantos outros fatores das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas da organização cronológica. Porque somos o que somos hoje. Porque decisões passadas foram tomadas que colaboraram para que a gente efetivasse alguma coisa, efetivasse o mercado de trabalho, efetivasse os direitos trabalhistas, efetivassem as casas, os apartamentos e tantos outros fatores que a gente vai começar a fazer essas linkagens, adicionando sempre que o passado tem interferência direta sobre o nosso futuro. Por quê? Porque é no passado que decisões foram tomadas que encaminharam toda a sociedade a esse determinado futuro. Porque se outras decisões tivessem sido tomadas naquela época, uma nova sociedade, uma outra sociedade iríamos ter, e assim a gente vai navegando nessas informações e conhecimentos, sempre propondo situações, problemas, sempre propondo situações na qual o aluno venha refletir e indagar também sobre essa situação. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e respeito. Argumentos. Em todos os componentes curriculares eles têm uma competência que fala sobre argumento. E se não me falha a memória, a competência de número 7, a competência geral da BNCC fala sobre argumentos. E mais uma vez eu vou dar o exemplo do lápis e da caneta, onde você vai analisar. Se você já tiver assistido os outros vídeos, você já sabe o que eu vou falar aqui. Mas de forma geral é o seguinte, qual é a diferença de argumento e de opinião? Eu não assino os meus cheques com lápis. Pronto, final, acabou. É o quê? Uma opinião. Agora nós vamos entrar no conceito de argumento.
Eu não assino os meus cheques com lápis. Por quê? Porque alguém pode apagar a minha assinatura, fazer uma alteração aumentando o valor do meu depósito ou do meu saque. E é por essa razão que eu utilizo a caneta para o assinar, de forma que não vai ser alterada. E caso aquele documento, aquela informação esteja borrada ou esteja alterada, a agência bancária não vai receber, resguardando a minha segurança empresarial. Então, eu apresentei a você um lápis, apresentei a você a opinião e apresentei a você a caneta, a argumentação. Então, no nosso processo pedagógico em sala de aula, nós vamos desenvolver, a gente vai elaborar o quê? Questionamentos, hipóteses e argumentos, e também proposições que façam relação aos documentos históricos, aos livros históricos, às informações históricas, às interpretações que deram a gente, as interpretações que nós vamos tirar através da compreensão da nossa própria leitura e os contextos históricos, porque de acordo com o contexto histórico, aquele documento pode ter sido uma verdade absoluta ou não. De acordo com o contexto histórico, essa interpretação pode ser absoluta ou não. Mas o que vai fazer essa informação ser verdadeira ou não? Vai ser os conhecimentos que eu vou adquirir para que eu possa argumentar. Só argumenta sobre algo quem tem informação sobre algo. Quem não tem conhecimento sobre alguma coisa ou sobre alguma coisa, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai concordar. Responde aí, com quantos ovos a gente faz um bolo? Deixa aqui na descrição desse vídeo. Provavelmente você vai dizer assim, depende. Você provavelmente vai ter respondido depende. Por quê? Depende do tamanho do bolo. É um bolo pequeno? É um bolo grande? Normalmente se usa 2 ovos, mas com a medida que do tamanho do bolo vai sendo aumentada, maiores serão a quantidade de ingredientes. Então é uma regra proporcional. Mas em relação ao argumento, para eu ter essa noção dessa informação, eu precisava ter feito bolo. E como eu fiz bolo, aconteceu que eu consegui linkar uma informação com outra. Isso é o argumento. É a capacidade de questionar, de criar hipótese, de desenvolver proposições, de apresentar questionamentos acerca de algo na qual eu tenho um conhecimento. Então, nesse processo, a gente também vai apresentar conhecimentos, apresentar novas informações, a fim dos alunos conhecerem aquela situação, entenderem um ponto de vista daquela situação, entender a situação também com diferentes pontos de vista, entendendo os pontos de vista de A, os pontos de vista de B, os pontos de vista de C, e assim desenvolver o conhecimento. Nós não chegaremos em sala de aula, em escola, com conhecimento pronto. Chegaremos em sala de aula com conhecimentos diversos, onde os alunos vão analisar e refletir em cada situação. Nós, professores, nós não apresentamos conhecimento, nós apresentamos a informação. E é durante a colheita da informação pelos alunos que eles vão produzir o seu conhecimento. E é através dessa absorção, dessa produção, dessa construção de conhecimento que a gente vai desenvolver os argumentos, tá certo? Recorrendo a diferentes linguagens e mídias. Linguagens que a gente pode também, quando a gente falou lá no componente de linguagens, da comunicação. Diferentes comunicações, diferentes culturas, diferentes sociedades. Mídias, porque a gente está aí na geração tecnológica. Muito cuidado com a mídia, muito cuidado com as informações da internet. Será que essas informações são verdadeiras? Onde é que nós estamos colhendo esses dados? Onde é que nós estamos colhendo essas informações? Essas informações são ou não são científicas? Por que isso aqui é certo? Por que isso aqui é errado? A gente precisa identificar, a gente precisa colher dados e informações verídicas, baseadas pelo conhecimento científico, e vamos ter cuidado com essa mídia. Lembrando que nós podemos utilizar os meios tecnológicos, como celular, como tablet, computador. Podemos utilizar até mesmo as redes sociais, como Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e tantos outros mecanismos, mas precisamos nos resguardar acerca do próprio conhecimento científico. Exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação e o respeito. Eu acho incrível que é o seguinte: quem tem a capacidade de argumentar, ele dialoga com qualquer pessoa. E no seu processo de diálogo, ele tem empatia. Por quê? Porque ele respeita o outro falar. No processo de argumentação, no processo de democracia, vence quem tem o melhor argumento. Baseado nas verdades científicas, baseado nas verdades daquele momento, daquela situação, e todo o histórico embasado, dados, informações, infográficos. E quem tem a capacidade de argumentar, ele vai resolver conflitos. Por quê?
porque ele tem conhecimento, só argumenta quem tem conhecimento, e a cooperação é respeito. E é através dessa argumentação em um processo democrático que nós vamos efetivar a compreensão, a cooperação, o respeito e também a cultura da paz. Olha como essa competência, além de ser completa, ela é indispensável para uma formação integral dos nossos alunos. Competência número 4 fala: identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Identificar interpretações. Em uma mesma informação, em um mesmo texto, nós podemos ter diferentes interpretações. Por que nós temos diferentes interpretações? Porque nós somos seres individuais. E por sermos seres individuais, mesmo morando em sociedade, nós temos experiências fora da escola diferentes, individuais, que vão fazer com que a gente venha identificar algumas informações e expressões em um determinado conhecimento, em um determinado estudo. Mas isso não quer dizer que essas informações não possam ser confrontadas e trocadas em um processo de argumentação democráticos, onde a gente vai o quê? Expressar essas visões diferentes desses sujeitos. Eu posso ter uma visão diferente da sua, assim como você é diferente da minha, mas a gente pode conviver em sociedade, em uma cultura da paz. Visões de diferentes sujeitos, visões de diferentes culturas, visões de diferentes povos, com relação ao mesmo contexto histórico que é a cultura da paz, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Será que pessoas com diferentes religiões, diferentes costumes, diferentes crenças, diferentes filosofias de vidas podem almoçar e jantar em um mesmo restaurante? Podem. Não só podem, como devem. Contanto que exista o respeito e a responsabilidade e o compromisso e a cooperação de respeitarem a cultura da paz. Estamos todos naquele momento com um alvo só, que é tomar uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja um café da manhã. Mas o mais importante é que nós estamos convivendo em união, e a partir desse convívio em união, nós iremos nos respeitar, preservando a cultura da paz. Princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O eu, o outro e o nós. O eu porque eu tenho que me entender como indivíduo individual. O outro porque eu preciso respeitar esse indivíduo individual. E o nós porque nós somos um coletivo, vivemos em uma população, vivemos em uma comunidade. Então, de acordo com esse princípio que a gente estuda desde o ensino da educação infantil, o eu, o outro, nós precisamos desenvolver essa empatia, preservando os meus pontos de vista, preservando os meus princípios, você preservando os seus pontos de vista e os seus princípios, e nós permanecermos em união, em respeito, em cooperação, onde nós vamos nos respeitar e respeitar ao próximo. A gente só pode ofertar aquilo que nós temos. Então, se eu tenho respeito, eu vou dar respeito. Respeita ao teu próximo como você gostaria de ser respeitado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. No momento que eu passo a te respeitar como eu me respeito, a gente vai viver em união. No momento que você passa a se respeitar como eu me respeito, nós vamos conviver em uma união. E se a gente convive em união, nós teremos uma cultura da paz. Costumo dizer sempre, pessoas bem resolvidas vão colaborar para a cultura da paz em uma sociedade, porque elas vão ajudar outras pessoas a resolverem seus problemas. Pessoas que não conseguem resolver seus problemas, pessoas que são mal resolvidas, elas vão extrapolar os seus problemas para a sociedade, infringindo, propagando a cultura que não existe paz, a cultura que não existe respeito, a cultura que não existe cidadania. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa, cuidado com esses tipos de situações e sempre problematizar a fim de quê? Preservar os princípios éticos, os princípios democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Éticos, vamos respeitar a todos e a quem quer que seja, independente do credo, independente das filosofias de vida, independente da sua cor, da sua raça, da sua orientação ou de qualquer outra situação. Democrático porque estamos em uma sociedade democrática onde todos podem participar, e não só participar, mas também influenciar na mudança dessa sociedade, a partir, como a gente já falou, de argumentos
verídicos, a partir de dados, de informações, do conhecimento científico, inclusivos, que nós vamos incluir a todos. Somos todos iguais perante a lei. Sustentáveis, que a gente também vai falar sobre a sustentabilidade, fazendo um leque à natureza, fazendo um leque à sociedade, onde a gente vai sustentar esses princípios éticos e solidários, porque nós vamos preservar a sociedade, a cultura da paz e a harmonia da nossa sociedade. Competência número 5 fala: analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço, e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Aqui a gente entra já num conhecimento bem mais específico da história, entendendo esses movimentos das populações juntamente com a geografia, fazendo uma análise, uma compreensão dessas mercadorias no tempo e no espaço, falando sobre a industrialização, capitalismo, inovação, colônia e por aí vai. Competência de número 6, a nossa penúltima competência, lembrando que na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, eu já deixei separado para você um site online, onde você vai ter acesso a planos de aula, a plano anual, a dinâmicas e atividades que vai ajudar você a se aperfeiçoar enquanto professor, se aperfeiçoar enquanto acadêmico, adquirindo esse material e conseguindo colocar em prática na sua realidade profissional, onde você vai ter essa capacidade de flexibilização e o mais importante, vai economizar tempo no seu planejamento, vai ficar menos estressado fazendo esse planejamento, porque nós sabemos que às vezes é muito chato, mas você vai ter em suas mãos um material de qualidade, de acordo com a BNCC, vai conseguir colocar em prática na sua realidade, vai economizar o seu tempo e o mais importante, vai alcançar o sucesso no seu planejamento. Competência número 6 fala: compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Então nós vamos compreender, a gente vai problematizar, a gente vai situacionar diferentes contextos, diferentes situações, para que a gente possa entender os conceitos e os procedimentos norteadores da produção histórica, da produção da história, no caso aqui, da historiografia. Nossa última competência, que faz referência a, lembrando que gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico e assim se tornar um profissional melhor, entendendo mais da BNCC, entendendo mais de dicas de ensino, onde você vai se tornar um profissional mais aperfeiçoado e assim colaborar para o êxito do sucesso educacional. Deixa o seu like caso você esteja gostando desse vídeo e nos comentários deixa suas perguntas, deixa a sua colaboração pedagógica para que a gente possa engrandecer ainda mais essas novas ferramentas que nós temos à nossa disposição para estudo e para aprendizagem, que no caso é o próprio YouTube. Competência número 7 fala: produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Olha como essa informação é importante. Produzir, avaliar e utilizar o que? Tecnologias digitais. Será que se a gente levar celulares, vamos supor que o governo decidiu dar um celular e um tablet para todos os alunos, para que eles possam melhorar o desempenho na escola. Vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque não é o acesso ao celular ou à tecnologia que vai fazer com que a gente venha ter um sucesso acadêmico, um sucesso educacional, mas sim a capacidade de avaliar e utilizar essas tecnologias em sala de aula. Os nossos alunos, eles sabem utilizar muito bem o Instagram e o YouTube, muito bem, mas eles não conseguem ter a capacidade de produzir e avaliar essas mesmas ferramentas a fim de adquirir novas informações. Então o problema está na situação, a situação problema é fazer com que os alunos venham problematizar sobre essas tecnologias digitais a fim de adquirir novas informações, novos conhecimentos, fortalecer o processo de comunicação e trocas de informações de modo que crítico, de modo que ético, de modo que responsável. Quando a gente fala das tecnologias digitais, entendendo o papel da mídia. Será que a mídia é maléfica ou benéfica? Quais são as contribuições da mídia? Está dissipando fake news? O que está acontecendo com a mídia? Quais são as informações verdadeiras? Onde é que está acontecendo a colaboração? Onde é que nós vamos colher informações verdadeiras? Onde é que nós podemos colher informações científicas? Quais são os sites confiáveis? Então a gente vai utilizar de uma forma crítica. E eu ainda vou mais profundo acerca desse processo de criticidade, que nós devemos desenvolver em sala de aula a capacidade de indagar dos nossos alunos, onde eles vão analisar, onde eles vão refletir sobre a situação, onde eles vão questionar, aplicar hipótese,
eles vão até criar novas hipóteses e simplesmente solucionar problemas. Se os nossos alunos eles não seguem esse passo a passo, eles são simplesmente pessoas críticas. E o que é crítico e o que é indagar? Crítico é aquele que critica por criticar. Não gosto de lápis e ponto final. A pessoa que indaga, ela vai mais profundo. Ela quer entender, ela quer analisar, ela quer refletir, ela vai questionar. E porque ela questiona, porque ela tem conhecimento. E porque ela tem conhecimento, porque ela consegue argumentar. E ela vai analisar as hipóteses, ela vai aplicar a hipótese, ela vai procurar outro caminho para resolver o problema e no final vai resolver o problema. Então, de acordo com a problematização sobre os usos das tecnologias digitais, nós iremos desenvolver esse pensamento crítico, ético por conta do respeito, respeito ao próximo, respeito ao eu também, responsável porque iremos ter o compromisso e a veradicidade de utilizar essas tecnologias digitais, evitando bullying, evitando discriminação, evitando você menosprezar alguém por alguma coisa, por uma cultura, por uma orientação, por um credo, por atos, pela pessoa ter uma raça diferente ou qualquer outra situação, onde a gente vai desenvolver essa capacidade responsável. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente entra dentro do conceito da cidadania. Quando a gente fala de cidadania, a gente vem linkar onde os alunos vão ser pessoas ativas na sociedade, onde eles vão ser uma pessoa ativa em relação a mudar a sua realidade, sempre buscando a cultura da paz, compreendendo os seus significados para o quê? Os diferentes grupos ou extrato social. Então a gente vai fazer todas essas informações com o uso das tecnologias digitais e todas as informações que eu falei da última competência se linkam com todas as outras competências. Então, essas são as competências do componente curricular História e lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário tem um presente para você. Nos comentários deixa suas dúvidas e suas perguntas. Até o próximo vídeo e valeu!